gente, sejam bem-vindos todos. A gente está com a Ana aqui do Aula. Eu realmente tenho uma paixão pelo trabalho do Aula. Eu acho que assim, tem uma sintonia muito parecida com as coisas que eu gosto de pensar, de conectar espiritismo com outros temas que estão aí pela vida fora, né? Que não levam o cunho doutrinário, mas que são altamente profundos. Que na verdade o que a gente tem que fazer com o espiritismo é isso, né? Ver que ele está aí, são respostas para a vida, né? Está no mundo. Exatamente. E Ana e Pedro são pessoas assim que eu tenho a maior simpatia, o maior carinho. Parece que a gente se vê e fica se encontrando por aí para conversar. Mas com certeza De tanto que é a bom. gente se encontra no desdobramento do sono, porque a Ai. sintonia é muito boa, né? A gente conversa, flui assim, se deixar, passa horas. É. Uhum. Engraçado que ontem, quando eu fui colocar para vocês, né, que eu estava pensando da gente se juntar e fazer esse trabalho aqui hoje, aí já veio a resposta. Olha, a gente falou a mesma coisa, que tal fazer alguma coisa para a jornada. Então, realmente é um trabalho conjugado. Eu fiz Certeza. o. Quando eu pensei em fazer a jornada, era para eu colocar as lives lá no YouTube, porque as lives ficam se perdendo aqui no Instagram. Eu pensei, vou colocar as lives que eu já fiz lá. Era bem básico, assim. E aí eu faço isso em 7 dias, eu resolvo esse problema das lives que se perderam, né? Porque eu ficava com pena também, né? De ver os materiais se perdendo. E aí era só para dar um pretexto, né? De conseguir colocar lá. Mas aí o negócio foi crescendo, tomando corpo, né? Quando a ideia chegou, eu nem imaginei. E Verdade. aí quando chegou ontem na véspera, eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso aqui sozinha, não. Eu tenho que ter mais gente, não tem graça se estiver sozinha. Aí fui para os amigos, né? Sim. E a gente tá vendo aqui um monte de gente legal que É, tá pessoal entrando. entrando. Boa noite, gente. Oh, boa Ah, o noite, Pedro galerinha. entrou Que com bom o que vocês perfil estão dos aqui. piratas. Ai, massa, todo mundo aqui. Hoje E a gente bora vai falar de falar um pouquinho. espiritismo. É, isso é. Vamos falar um pouquinho sobre os livros, sobre a leitura espírita. E hoje a gente tem visto que as coisas todas estão mudando, né? Até a nossa forma de ler. Nosso acesso aos livros também está se alterando. Graças a Deus tem muita novidade boa chegando. Hoje a gente não tem mais muitas desculpas para dizer que não tem acesso, que não consegue ler. É muito mais um estímulo. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Para dar um estímulo para que a gente pegue, tenha um acesso ao livro, porque na verdade eles estão aí. E você, Aninha, como é que você lê? Como é que está a sua vida de leitora? Pois é, essa relação, né, que a gente tem com o livro e que, assim, no meu caso, que eu me tornei espírita, né, há 10 anos, e eu tinha antes uma relação já com o livro, a literatura normal. Então, e que eu trouxe depois para quando me tornei espírita, né? Porque o espiritismo, ele te impulsiona a ler mais, a cada vez buscar mais informações, mais informações nos livros, literatura, artigos, porque como tem essa relação, é também uma ciência, então não está fechada em si. Então a gente tem sempre que ir buscando, alargando os nossos horizontes, buscando informação, conhecimento, né, para trazer e ver com olhos espíritas. E sempre esse incentivo à leitura, esse amor pelo livro, foi algo que eu descobri na doutrina espírita, no meio Uhum. espírita, e que veio evoluindo também com o tempo. É bom a gente conversar, né? Sobre esse amor pelo livro, esse amor pelo livro Uhum. espírita também, essa relação pessoal, que é uma relação pessoal, cada um tem o seu, a sua Uhum. relação, a sua forma de se relacionar com o livro, que vem também modificando com o tempo. E é legal, assim, que quando a gente encontra alguém apaixonado pela obra, É, eu acho que é a melhor divulgação que tem. E aí eu tava dando uma olhadinha aqui nos comentários e fiquei encantada, porque hoje, no dia que a gente vai começar a jornada falando do livro Paulo Estevão, entrou aqui Ricardo, que foi a pessoa que me colocou essa formiguinha da curiosidade para ler Paulo Estevão. Ricardo é um apaixonado pela obra. Quando eu comecei a assistir palestras espíritas,
Eu cheguei lá e ele ficava contando aquelas histórias de Paulo Estevão. E ele ficava... Eu tinha um cabelo muito grande, assim, eu não sei se era por isso, e ele me chamava de Abigail. Aí você tem que ler esse livro, Abigail. Eu usava uns vestidos grandes, assim. Eu acho que eu ficava com a cara meio grega, porque na verdade eu adoro aquele perfil grego. E aí ele sempre falava, vai ler o livro. E eu li o livro. Quando eu li o livro e terminei a leitura, ele já morava em outra cidade, a gente acabou nunca falando sobre isso. Mas agora que bom que ele está aqui. Obrigada, Ricardo. Foi assim aquela emoção que você passava que fez com que eu tivesse acesso lá ao Paulo Estevão, lesse logo no começo da minha vida espírita. Mas de fato, Ana, esse amor, essa relação que a gente vai tendo assim de colocar o livro na nossa vida, eu acho que é o que é mais gostoso na leitura, porque a gente vive em um mundo assim que a gente gosta muito de armazenar citação, né? A gente guarda um monte de frases para usar na hora certa, mas o livro espírita coloca a gente em uma outra situação, né? Ele pede para que a gente coloque na nossa vida aquela leitura. Não dá para ser uma leitura vazia. Às vezes eu digo assim, ó, virar espírita é bom e é ruim. É muito bom. Mas assim, tem aquele lado ruim que faz com que a gente tenha que alterar várias coisas na nossa conduta. Eu não imaginei que eu tinha tanta coisa para mudar quando eu comecei a ler essas obras. Porque os personagens, o que é bacana também de ler livros como romance, como esse que a gente vai falar, é se identificar com o personagem, né? Pensar assim que você também poderia estar caminhando ali naquelas trilhas, fazendo aquelas escolhas. E aí quando a gente vê que, na verdade, essas obras fazem um paralelo com os textos que são mais científicos, que são com uma escrita mais formal, outro tipo de narrativa, como são as obras básicas, isso faz com que a gente veja assim, que aquilo que estava lá nas respostas que os espíritos deram é possível praticar, né? Tem gente que vai lá e faz. Tem gente que escolhe o certo sempre, meu Deus, né? Por mais que eu queira, eu veja isso assim, ó, e tem gente que sempre escolhe que é o certo. Ai, um dia eu tomo jeito. Um dia tomamos jeito. Mas eu vibrei muito quando eu vi sua programação dessa jornada do Amo Livro Espírita, porque são livros, assim, muito bons, né? Você escolheu a dedo, tenho certeza, cada um. Eles falam, assim, da história de pessoas, né? Ou de várias pessoas, assim, a caminho da vida, que você está falando também, Brasil, Coração do Mundo, fala de uma coletividade em geral, ou de histórias de pessoas que vêm nos contar um pouco de como foi a sua vida, né? Vidas pretéritas, como é que elas estão hoje. E assim, a gente pode, por isso, né, fazer uma relação com a nossa vida e também com os princípios que estão lá nas obras básicas. Uhum. Então, e quase todo mundo, assim, eu acho que começa com os romances, né? Acho que todo mundo... Eu, por exemplo, eu comecei com os romances. E é compreensível isso, eles são envolventes, eles falam de histórias que nos tocam, né? E a gente pode se ver ali, ver pedaços da nossa vida, pedaços de pessoas que nós amamos e estão ali de uma forma ou de outra retratadas, né? E ver uma luz também no fim do túnel para isso, porque é tudo tratado com muito amor, com muita humanidade, com muita humanidade. E é como se fossem aplicações práticas, né, de princípios da doutrina, que você lê, né, no livro, lá nas obras básicas, mas que toma forma também nos romances, nos livros espíritas. E eu acho que todo mundo começa com isso. E esse livro Paulo Estevão, que você escolheu para começar, eu acho que muita gente assim começa também por ele. Ele é foi ele que eu presenteei a meu pai, que ele não é espírita, mas ele assim só é um curioso. Aí eu escolhi justamente o Paulo Estevão para presenteá-lo, porque ele faz uma relação com personagens que ele já conhece, que é Paulo, né, o apóstolo Paulo, e Estevão também, que foi o primeiro, é descrito no Atos dos Apóstolos como o primeiro mártir. Então são personagens que ele já conhece, uma história muito bonita, muito sensível, e que é impossível ler sem chorar, sem se emocionar em algum momento. Eu realmente assim eu acho que é quase geral você ter a sensação de quando termina Paulo Estevão, você quer voltar
Chegou na última página, faz assim, não, eu vou ler esse livro de novo. Todo mundo que eu converso me fala isso, assim, eu vou ler de novo. Porque ele fica com a gente, né? Manuel tem uma capacidade, nossa, de colocar a gente perto dos personagens. Quando você estava falando, eu me lembro de é uma frase mais ou menos assim, que tem lá no livro Renúncia, que também é do Emmanuel, né? E falava mais ou menos assim, ó, o evangelho, né, a personagem dizia, eu preciso descansar a cabeça em Jesus, descansar a mente em Jesus, né? Porque ela ia ler o evangelho, eles iam ler o evangelho. Eu fiquei com isso assim na cabeça, eu não sei se a frase é exatamente, né, mas a mensagem é essa. E para mim, ler um romance desse é essa sensação, assim, de eu vou descansar a minha mente em Jesus, vou descansar a minha mente nesses personagens, porque eu acho que tudo tem a sua hora, né? Tem um momento que você lê as obras básicas, tem um momento que você lê outras literaturas, mas tem aquele momento que eu gosto de ir para um livro que eu tenho certeza que eu vou me dar bem no final. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Ai, eu não quero correr risco. É igual filme também. Eu também faço isso com filme, né? Eu quero assistir um filme que eu tenho certeza que eu não vou ver nenhuma cena cruel. Nesse dia eu não tenho condições de ver, então eu preciso ir para aquele tipo de filme. Aí eu tava olhando aqui nas mensagens. Pode falar. Tem momentos que a gente quer só repousar um pouco a mente, a alma, né? E aprender, assim, com a história das pessoas. Emmanuel tem 5 romances, né? Ele escreve muito bem. Ele é um excelente escritor. Tem 5 romances. E o Paulo Estevam, na minha opinião, ele é o melhor. Assim, os outros são muito bons, todos são muito bons, mas o Paulo Estevam é aquele que toca, sabe? Ele toca lá fundo e te faz, de alguma aprender de uma forma mais leve, mais lúdica, né? A partir de histórias. É muito bom. Ai, não. Coisa. E o interessante também o interessante nesse livro, como ele provoca assim, muitas sensações nas pessoas, isso fala também da nossa relação pessoal com o livro, né? Que é toda pessoal. Eu li Paulo Estevam, você leu, mas ele me tocou, eu tenho certeza que ele me tocou de alguma forma, te tocou de alguma forma, a partir, né, dos nossos conteúdos internos, das nossas experiências, e assim com cada um. E eu não lembro quem falou isso, mas eu lembro que alguém já disse que quando você lê um livro, você está reescrevendo-o junto com o escritor. Porque o escritor, pensando bem, ele escreve lá, ele coloca palavras no papel, mas muitas vezes ele não tem total ciência da dimensão que aquelas palavras vai tomar na vida das pessoas, no conteúdo interno, na subjetividade das pessoas. Quando você lê um livro, você coloca também seus conteúdos ali. O livro te toca de alguma forma. Tanto é que algumas coisas você não presta muito bem na primeira leitura, só numa segunda, numa terceira, né? E você vai reagindo juntamente com o livro e vai reescrevendo dentro de você mesmo, porque você vai incorporando aquelas sensações, aquelas percepções, aqueles ensinamentos, e aquele livro toma uma narrativa dentro de você. Né? E é assim com qualquer um. Tanto que você faz isso muito bem, você explica os livros, você vai contando a história. E outras pessoas, Bruna perguntando qual é o livro, é Paulo Estevam, do Emmanuel. Outra pessoa for contar a história, vai contar de outra forma, porque te toca também de outra forma. Né? Então é uma relação, fala muito da relação pessoal que você tem com o livro. E hoje são várias, né? O mercado tem se diversificado bastante. E eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu me tornei espírita, aí uma primeira das coisas que a gente faz é correr para uma biblioteca, né? E ir comprando aquilo que o dinheiro dá para comprar, né? Porque livro é caro, infelizmente, assim, o livro físico, né? É bastante, por vezes, caro. Então, você escolhe aquilo que você pode comprar e leva, na outra semana você vai também. E eu sou dessas que risco o livro, não tem nem para onde. Livro em branco, assim, para mim,
não tem muito sentido. Eu gosto de riscar, eu gosto de escrever do lado, assim, registrar algumas sensações que aquilo me dá, ou às vezes algum insight. Por exemplo, eu li aquilo ali e eu estava procurando aquela resposta por outras coisas. Então eu escrevo ali para não me esquecer. Ah, isso tem relação lá com o que eu li no Livro dos Espíritos, aí eu coloco lá o número da questão para fazer uma relação. Então eu gosto muito de riscar. Pois é. E vocês, pessoal, contem aí como é que vocês gostam. Porque tem gente que acha que é um sacrilégio você riscar um livro. O livro é como se fosse aquela coisa a ser venerada, aquele objeto. Não é? E tu, Mila? Eu só não risco se o livro não me pertencer, porque se for meu, vai todo riscadinho. Livro da biblioteca. E eu tive, no começo eu só li os livros lá da biblioteca, de lá do centro, e aí eu ficava lendo. Às vezes eu pegava, ai meu Deus, que o povo vai me escutar, ela vai eu contando, né? Eu riscava bem fraquinho, e aí depois eu ia marcando, e aí quando eu comprava o meu livro, porque aí depois eu acabava tendo que comprar a minha edição, eu voltava ali naquilo que eu já tinha lido, pegava minhas marcas que eu tinha feito e colocava para lá. Eu direto ia devolver os livros lá na biblioteca, ficava com a borrachinha assim, ó, disfarçada, riscando, porque minha memória é muito visual, né? Então isso me ajuda muito a marcar. E eu gosto de ler sempre na mesma edição, né? Foi aquela, mesmo que ela tenha sido velhinha, toda acabadinha, tem que ser na mesma. O meu Paulo Estevão não foi, né? Eu li numa edição toda velhinha e hoje em dia, aí era da biblioteca, eu tive realmente que devolver, sem mácula, sem riscar, sem fazer nada. E aí a edição que eu comprei, ela é bem diferente, mas eu consegui me situar na obra. Eu estava vendo aqui que o pessoal, Espiritins, colocou, né, da leitura em PDF. Hoje o PDF realmente me ajuda muito, porque se eu tiver como baixar também o livro que eu estou lendo, o livro físico, tiver como baixar ele em PDF, eu vou com ele para onde eu quiser no celular. Então, às vezes, eu preciso pegar uma fila, estou em uma situação que vai demorar muito, então eu estou acompanhando também pelo PDF para não perder e facilita, eu acho que muito no deslocamento, sabe? De carregar peso. A gente pega uns livros desse tamanho aqui, assim, sabe? Para carregar na bolsa, fica pesado. Pois é. Vai viajar, e você vai viajar, conta que vai ler um livro desse tamanho, não acha um minuto para ler na viagem e vai volta com peso. É melhor levar no PDF. Exatamente. Isso foi uma mudança boa, porque eu também tenho um Kindle, Vira Faela. E é fantástico mesmo, porque eu sou dessas que, assim, eu gosto de ler quando eu não estou fazendo nada. Por exemplo, estou na fila do banco, estou na fila do Detran para resolver alguma coisa, estou esperando o elevador. Eu trabalhava lá no prédio, num prédio que era muito antigo, então o elevador demorava muito para chegar. Então, enquanto o elevador não chegava, eu tirava meu Kindle da bolsa e começava a ler. 1 minutinho, 2 minutinhos, mas assim você já vai avançando. E eu percebi que com o Kindle ou qualquer outro aparelho leitor digital, eu comecei a ler muito mais. Porque assim, eu coloco, quando começa um ano, eu coloco lá, 2019. Aí eu listo todos os livros que eu li naquele ano. Eu gosto de listas também. Aí eu listo todos os livros. E eu percebi que a partir de quando eu comecei a ler livro digital, em PDF, ou em qualquer formato, e agora está baixando da internet, é muito fácil você encontrar um livro espírita para baixar, para fazer o download na internet. Então ficou mais acessível também. Então eu percebi que eu comecei a ler muito mais. O número praticamente dobrou. Porque, como você falou, é muito difícil, por exemplo, você andar na bolsa com um livro dessa grossura aqui, assim, né? Pesa, né? Você ocupa muito suas mãos, porque não pode levar na bolsa, cai no chão, molha por conta da chuva. E o Kindle não, é esse tamanhinho, cabe em mais de 1000 livros, você vai para todo lugar e não pesa nada na bolsa. Então, deu uma sobrinha, um tempinho assim, aí você vai ler 1 minuto, 2 minutos. Melhor do que assim, só ler quando estiver em casa. Você vê que você consegue avançar muito mais na leitura. Eu realmente acabo usando a leitura assim, por um meio digital muito mais nesse apoio.
Geralmente eu vou atrás do livro físico mesmo, mas eu gosto de ter a minha listinha lá, tem que ficar no Dropbox para eu poder também abrir, e aqueles que eu já grifei, né? Vou usando sempre na rua, e geralmente tem essa referência. E às vezes eu tô ali, preciso dar sei lá, preciso daquele trecho, tem que ser rápido, então tem que estar tudo bem acessível. Então, ainda bem que a gente já consegue ter muito desses livros assim. Realmente tem livros que são muito caros, a gente não consegue comprar, tá naquela lista do que vai comprar e não comprou ainda. E aí é muito bom ter digital, porque aí eu vou guardando. Lá em casa, assim, eu gosto muito do livro físico, fica lá na beirada da cama, né? Aquela coleção que eu vou vendo qual é o livro que eu vou ler hoje. Meu marido já gosta de ler o livro no tablet, ele já usa mais assim, mas assim, a minha cabeça. Sabe aquela parte do filme de André Luiz? Quando chegam lá e oferece para ele qual é o meio que ele queria escrever, se era escrever uma carta na pena no filme Nosso Lar, ou se era aquelas máquinas digitais, e ele faz, me dá o papel. É eu ali, eu, André Luiz. Me dá um papel aqui. Porque eu preciso primeiro ensaiar ali, escrever, e depois eu vou digitar, eu faço os dois trabalhos, você acredita? Eu escrevo. Muitas vezes depois digito, principalmente se eu estiver criando alguma coisa. Mas é por causa do funcionamento de cada um, né? Já Augusto, ele planeja lá, sempre no computador, o computador faz uma extensão, sabe, do corpo. E aí é o funcionamento. Eu acho que a gente tem que perceber assim, o que é que a gente sintoniza melhor e vai. Né? Hoje em dia, eu ia falar agora dos audiobooks, né? Que facilitam muito também. Também. E a Vira ela também está falando de ler pelo próprio celular, que hoje você tem, tem aplicativos que você baixa, como do Kindle ou outros de livros digitais, e que você pode ler pelo próprio celular. Você ajusta a luminosidade, você ajusta a cor para ficar mais confortável para os olhos. E assim, está muito acessível. Ler, como o Pedro falou aqui, não foi só o livro que mudou, foi a própria leitura que mudou. Porque quando você não pode carregar um livrão desse para tudo que é canto, então com o aparelho celular, não tem um Kindle, mas no seu celular, né, no smartphone, você consegue ler. Então, em qualquer lugar, tá esperando uma fila, fazendo qualquer coisa, fica ali lendo e você vai ver que vai avançar. Você vai ler muito mais livros do que só o período que você tem em casa para ler. É fantástico mesmo. Olha, eu tenho que fazer mais uma declaração aqui, das declarações de amor de hoje, das declarações de agradecimento. Olha, entrou aqui Mirnética, e Mirna foi a pessoa que me deu o primeiro romance espírita. Tipo, nossa, ela parou ali. Sabe quando a vida faz um retrato, a vida é aquele filme, né? Você dá aquela parada no meio do filme e faz um print. Eu tenho esse print aí na minha vida de quando Mirna me deu Violetas na Janela. Tudo bonitinho. Eu também comecei por esse. Capa, assim. Ai, foi meu primeiro livro espírita também. Ai, Deus. Violetas na Janela. Patrícia fica inesquecível, né, em nossas vidas. Ela realmente tem uma historinha muito, muito bonitinha, muito bem contada, que faz com que qualquer pessoa chegue para entender o mundo espiritual, seja o primeiro passo. Então eu tenho, assim, realmente aquele carinho, aquela data, a gente ali, ó, na frente da creche, de lá do centro, aí ela veio, a gente nem se conhecia tanto, assim, sabe? Não tinha muito tempo que a gente se conhecia, aí me deu aquele presentinho, assim, tá. Olha aí, começou, né, a saga do livro espírita. Começou a presente. Tá vendo, Mirnética? Grata demais a mim, ela me ensinou várias outras coisas, mas isso aí foi danado. Pequenos atos, né, que transformam a vida das pessoas, que a gente nem se dá conta, mas que são bem importantes. Então, como é que você faz? Eu tenho uma amiga que ela é uma leitora ávida, assim, ela lê muito, sabe? Ela, inclusive, lê mais do que eu, porque a gente faz o ranking depois, quando chega no final do ano. Mas ela só lê livro físico. E eu já tentei convertê-la, assim, muito para o livro digital. Eu tento converter todo mundo à minha volta a adquirir um aparelho de livro, de leitor de livro, ou ter no próprio celular, para que as pessoas leiam mais, leiam cada vez mais, se torne mais acessível. Mas ela não consegue, ela diz que precisa do pegar na coisa, precisa passar, precisa do cheiro do livro. Então tem gente que precisa disso, né? Mas eu super me dou bem com a leitura digital. E assim, até a questão do riscar, eles hoje me permitem que você sublinhe, né, uma parte.
E eu tiro foto também, quando é uma citação que eu sei que é importante, que eu quero refletir depois. Eu tiro foto ali e guardo no meu celular, porque fica lá um registro das citações importantes. Ah, é legal. Eu geralmente também sou do livro físico mesmo, mas eu uso realmente, assim, não sou fechada. Eu lembro que, assim, tem poucos livros que eu li completo, eu acho que só estou me lembrando de um, que eu li inteiro digital. Geralmente eu tenho ele, assim, paralelo com o livro físico, mas só estou lembrando de um, talvez tenha até algum outro, mas geralmente eu gosto do livro. E que eu estou falando assim, eu gosto daquela edição. Eu fui. Semana passada a gente foi gravar um vídeo com Paula do Semente do Amanhã. Eu vi, Ela coloca pra ver. Aí eu cheguei lá e fiz, Paula, eu não vou mostrar meu livro na gravação, não, porque ele tava sem capa, todo colado com durex, todo arregaçado. Aí eu deixei ele escondidinho, porque realmente ele tá se desmontando. Mas assim, foi naquela edição que eu li. Aí pegar uma outra edição, nossa, para mim, dá vontade de ler o livro todo de novo. Então eu uso realmente como um coadjuvante ali, um apoio na leitura. Mas eu acho que tende mesmo a gente deixar de usar o livro físico. No meu caso, que sou professora, a gente recebe livros didáticos, né? Os alunos têm os livros didáticos. E eu sonho com o dia que aqueles livros vão virar livro digital. Porque quando chega no final do ano, os livros são usados por 3 anos. Quando chega no final do ano, imagine milhares de livros, uma pilha. O Exato. governo não sabe o que fazer, a escola não sabe o que fazer, fica sala inteira. Gente, é um terror. Enfim, fica sem ter o que fazer com esses livros. Então, eu, como professora, já acho que eu espero que no momento a gente vai digitalizar esse material, porque os meninos vão conseguir aprender tão bem quanto, eu acho que até melhor. Então, tem a tendência realmente a gente digitalizar e se aperfeiçoando. Eu acho que o livro vai virar tipo. Sabe quem gosta de escutar música em vinil? Assim, né? Vai virar Sim, um exato. recurso. Coisa de gente assim, saudosista, É. tradicionalista, né? Olha, eu basicamente hoje em dia eu só leio digital. Só digital. Há alguns bons, eu acho que 3 ou 4 anos. Eu leio basicamente só livro digital. E tenho deixado mais de comprar livro físico. Eu só compro livro físico quando é livro de estudo. Por exemplo, um livro de consulta. Eu gosto de riscar, sabe? Deixar livros importantes, clássicos de estudo, para riscar e deixar ali numa consulta fácil. Quando eu precisar, tá ali, tá riscado, tem algo do lado. Então, esses clássicos, esses de estudo, eu ainda compro físico, mas muito pouco. A maioria mesmo hoje eu estou lendo digital, porque é ótimo você ter uma biblioteca assim linda, cheia, né, repleta de livros atrás. Mas assim, ocupa espaço e hoje os locais, né, estão ficando cada vez menores, né? A gente precisa dar dinâmica aos espaços dentro de casa e também tem que estar limpando o tempo todo, empoeira. Então eu acho muito prático o livro digital. Ele é fácil, ele não pesa, ele não cansa os olhos. Você pode ler até no escuro. Que tem aqueles que tem uma luzinha interna, né? Que é bem confortável para os olhos. Eu acho super prático. E não vejo... Eu acho que o futuro está aí, está no livro. E até por conta da acessibilidade. Por exemplo, você quer ler... por exemplo, Violetas na... Ai, meu Deus, eu queria tanto ler Violetas na Janela aqui. Puf, sei lá, 1 minuto você já tem Violetas na Janela. No seu Kindle, por exemplo. Você não precisa se dirigir a um local, comprar, ou comprar na internet e esperar o correio te entregar. É tudo muito rápido, tudo muito fácil. E o acesso hoje está bem melhor. Eu acho que eu vou aproveitar, perguntar também para o Pedro, né? Como é o tipo de leitura dele, Isso. como é que ele está vendo essas coisas. Ó, ele já está respondendo aí. A controvérsia é sobre os olhos. Ai, Então gente. eu vou sair e o Pedro vai entrar aqui. Né? Obrigada, minha querida. Foi Você ótimo. sabe que eu tô aqui numa felicidade danada da gente começar esse trabalho junto, né? Eu elejo uns padrinhos assim na minha vida e nem pergunto. Eu já me boto na condição de afilhada. Na condição de que vai estar ali, olhando por mim, de olho se eu fizer qualquer coisa errada, se eu deslizar, eu falei, Milana, modifique isso aí, ajeita. Você tá aí nessa categoria também.
Obrigada, eu Vamos adorei lá, aqui conversar sobre essa paixão que é os livros. O pessoal está falando aqui que é prejudicial para os olhos, há controvérsias. O computador mesmo, todo mundo trabalha na frente do computador e, assim, eu acho que traz mais benefícios do que prejuízos. Mas, enfim, vamos lá, deixa Pedro entrar e vocês continuam. Um beijão, pessoal. E muito sucesso aí nessa jornada que vai ser linda. Obrigada, minha flor.